Salve surfistas, Clayson! Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre a manifestação de amanhã. Olha o perigo! O perigo é grande, rapaz. Se falar uma besteira hoje, né, estamos ferrados. Mas eu acho legal a gente refletir sobre isso, a gente pensar o que vai acontecer amanhã, por que tá tudo acontecendo, o que realmente vai ser colocado amanhã como proposta nas ruas, o que a gente espera de tudo isso. E para isso, eu peço para que você dê o joinha aqui no vídeo. Por favor, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que o joinha é importante. Não se esqueça, você que não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos aqui na nossa meta, 1 milhão de inscritos. Então se inscreva aqui no nosso canal, precisamos da sua força. Você que já é inscrito tem que ativar o sininho, você já sabe, é a mesma história. Tem que ativar o sininho, tá bom? A primeira questão que a gente precisa observar sobre essa manifestação de amanhã é exatamente como que ela surgiu. Vamos lá, vamos na gênese dessa manifestação. Como que ela surgiu? Antes de termos um início de um comentário dessas manifestações do dia 15 de maio, a chamada manifestação contra a destruição da educação, antes que essa manifestação pudesse ser articulada e que os primeiros assuntos a respeito dela pudessem ser colocados em público, não havia absolutamente nada a respeito da manifestação de amanhã. Nada, zero. Ninguém tinha comentado nada, nada tinha sido dito. Então, quase certeza absoluta, muito provavelmente, esta manifestação do dia 26, ela surgiu na tentativa de oferecer uma resposta ao que aconteceu na manifestação do dia 15, uma resposta à manifestação da destruição da educação. Quando eles começaram a organizar essa manifestação do dia 26, eles ainda não tinham noção do tanto que ela ia ter de repercussão. Então eles, até certo ponto, quando eles marcaram essa, estou falando lá no começo, estamos na gênese, estamos começando a falar. Quando eles marcaram isso lá atrás, eles não tinham essa ideia da dimensão do que tornaria essa manifestação do dia 15. Então esse é um problema sério, porque é muito provável, é quase certeza que eles não vão conseguir equiparar a manifestação do dia 15. Então já começa por aí. Para a gente ter uma ideia do que aconteceu, de tudo do desenrolar do que aconteceu logo depois da manifestação, eu vou trazer para você o comportamento do Bolsonaro nesse período. A manifestação foi no dia 15. No dia 17, o Bolsonaro publicou aquele texto que depois soube-se que era um texto de um político do Novo, mas era um texto em que ele dizia que o Brasil estava ingovernável. Não sei se você se recorda, nós chegamos a comentar aqui a respeito desse texto. Então ele falava sobre as dificuldades do Congresso, o Brasil era ingovernável fora dos conchavos. E isso aconteceu no dia 17. Naquele momento, o Bolsonaro achou que era, digamos assim, era interessante ele, inclusive, participar dessa manifestação. A publicação desse texto deixou mais ou menos a entender que ele, de certa forma, apoiava as pessoas que estavam organizando essa manifestação. No dia 20, ele informou aos seus interlocutores que ele tinha, inclusive, interesse de participar, que ele estava assim um pouco inclinado a participar, inclusive para medir forças, inclusive para mostrar que ele poderia ainda ter um apoio muito grande, né? Uma quantidade enorme de pessoas ao seu lado. Então, até o dia 20, ele estava realmente apoiando, de certa forma até no sentido de participar. Depois, no dia 21, ele já falava que o movimento, ele já começou a se descolar do movimento. Então teve até uma declaração dele, do porta-voz, que diz assim: o presidente gostaria de declarar que as manifestações têm sempre caráter livre e espontâneo, especialmente essa que estamos tratando, que deve ser pacífica, não sendo contra grupos e instituições. Então, o que aconteceu? Ali, o Bolsonaro já começou a perceber que uma manifestação como essa, e ele participar ainda, seria algo extremamente desastroso, porque esse é o último momento que, do ponto de vista político, do ponto de vista de articulação política, esse é o último momento para ele se colocar frontalmente contra o Congresso, porque ele precisa do Congresso para a aprovação das pautas que são exatamente as pautas que estão em defesa
agora. Então já no dia 21, na terça-feira, ele já declara que não vai na manifestação. Deu uma elogiadinha, falou que tá tudo ok, beleza, só que pulou fora. Não, nós não vamos participar. Fez uma reunião com os ministros, disse que os ministros também não vão participar, não deveriam participar. E aí há uma mudança de discurso completa. No dia 22, na quarta, ele já diz que a pauta não tem nada de anormal. Então, aí já tem o Bolsonaro falando na quarta-feira. É um movimento espontâneo, eu respeito a soberania popular, eles têm uma pauta definida e essa pauta não tem nada de anormal, é um direito da população de se manifestar. Beleza. Então, beleza. Aqui ele mais uma vez reafirma tudo ok com a manifestação. Já no dia 23, nós estamos na quinta-feira, o cara já começa a mudar bastante o discurso. Porque no dia 23, ele diz assim: quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional está na manifestação errada. Então, no dia 23, na quinta-feira, ele já começa a identificar algo que já existia no começo. As manifestações do dia 26, elas começaram com um discurso muito claro, sim, de fechamento do STF e do Congresso, parte muito radical desse grupo. Inclusive nessa entrevista, nessa troca de amores, beijos e abraços que o Nando Moura fez com o Arthur Mamãe Falei, o Arthur deixa bem claro isso. O motivo do MBL ter saído do apoio a essa manifestação foi exatamente o que aconteceu no começo dessa manifestação, quando eles começaram então a dizer que haveria manifestação no dia 26, nessa articulação inicial, feita por grupos que são claramente antidemocráticos. Então, não tem como esconder isso, não tem como dizer que tudo começou assim. Mas aí o Bolsonaro, na quinta-feira, ele já acena a preocupação dele, obviamente, porque é a cabeça dele que está em jogo. Ele não pode brincar com isso não, cara. Se o Bolsonaro brincar em serviço, ele cai fácil. Ele cai fácil. Poder governamental dele é reduzido em relação ao que está hoje constituído nas instituições brasileiras, especialmente com essa questão dele não ter o apoio dele no Congresso, é difuso. Você vê ele perdendo votações uma atrás da outra, ele só perde votações no Congresso. Então, isso é uma demonstração clara de que ele não tem o Congresso nas mãos. E paralelo a isso, nós temos pessoas dentro do governo, pessoas que apoiam o Bolsonaro, que estão deixando bem claro que isso é um tiro no pé, que essa manifestação não deve ocorrer, que o momento não é esse, e de fato não é mesmo. E nós temos declarações, o Guedes dizendo que essa manifestação, o próprio Guedes, ministro número 1 do Bolsonaro, dizendo que não, cara, não é o momento, essa manifestação vai me atrapalhar. A gente teve a Janaína Pascoal falando a mesma coisa. Além do próprio MBL, o movimento Vem Pra Rua também não apoiou a manifestação. A Joyce Hasselman, ela também se colocou. Talvez ela vá, com certeza, mas ela colocou os empecilhos de uma manifestação como essa a essa altura do campeonato. A verdade é que, de certa forma, eles erraram no sentido do time. Até é importante uma manifestação para que eles possam demonstrar poder, para que eles possam demonstrar que ainda são relevantes. Até, imagino eu, daqui a 6, 7 meses, eles ainda vão ter essa capacidade de movimentar um grupo muito grande de pessoas. Mas esse é o momento errado para isso, porque a votação ainda não se deu, não se sabe um resultado. É uma manifestação que, se ela der muito certo, ela prejudica o governo, e se ela não der certo, ela prejudica o governo. Então, é muita burrice desses caras. Eles realmente demonstram que não têm a menor capacidade de articulação política e não entendem o que estão fazendo. Nessa manifestação, eles estão apontando 3 causas principais. A primeira é o apoio à reforma da Previdência. A gente não vê qual é a diferença que vai fazer uma manifestação para apoiar a reforma da Previdência. Primeiro porque, como eu disse, ela não foi votada, e segundo porque querer fazer uma manifestação não vai mudar o trâmite, não vai mudar absolutamente nada, não vai mudar nada, certo?
A segunda é a questão da pauta do Moro, que é muito parecida, aliás, as três, né? Essa questão da pauta do Moro, que é esse projeto anticrime do Moro, até certo ponto também está na mesma situação da reforma, porque é praticamente a mesma situação. Então o pacote anticrime também vai entrar em votação, e tem a questão da medida provisória 870, que é essa questão da diminuição dos ministérios. Isso aí, de certa forma, já foi votado, já foi superado, já está tudo ok, então cai. Né? Agora, nós temos mais duas questões que precisam ser colocadas ali dentro e que nessa manifestação ficaram meio disfarçadas. A primeira é o chamado repúdio ao centrão. É esse discurso de velha política que eu já falei em vídeos anteriores, que não cabe muito bem dentro de uma proposta objetiva para o governo articular politicamente. Você não tem condições de recriminar o centrão, o governo precisa do centrão. E esse centrão que o governo diz, ele, na verdade, na prática, ele não existe, não. A gente tem muita gente perdida lá dentro. Eu já coloquei aqui uma renovação de quase 50% na Câmara de Deputados federais e uma renovação de 85% no Senado. Então a gente não pode ainda classificar esses caras como viciados, como a velha política ou coisa assim. Então essa primeira pauta já é uma pauta bem obscura, mas ela está lá. E a gente tem essa questão da lava-toga, né, da CPI da lava-toga, que é essa coisa deles tentarem de todas as formas afrontar realmente o STF. Então existe sim disfarçadamente essas duas propostas que se traduzem lá atrás com esse grupo, especialmente porque tem grupos ali que estão apoiando essa manifestação, que é o chamado grupo dos caminhoneiros, e a gente já viu em ocasiões passadas que não são os caminhoneiros, eu quero deixar claro, mas dentro deste grupo dos caminhoneiros nós temos pessoas que defendem o fechamento do STF, defendem o fechamento do Congresso, são pessoas que têm pensamentos realmente de destituição do poder, destituição de quem está lá. E esse é realmente o tiro no pé gigantesco. E a gente vai ver isso nessa manifestação. A gente vai ver muita gente falando contra o STF, muita gente, inclusive, defendendo grupos de caminhoneiros que defendem cercar o STF, cercar o Congresso, alguns até de invadir o STF. Então, esse pessoal que está sendo o tempo todo, digamos assim, desconsiderado, todo mundo tentando passar pano para essa turma. Ah, não, eles não estão lá, mas também não dizem que não querem que eles estejam, sabe aquela coisa? Ah, eles não estão aqui, mas talão, aquela coisa. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele ganha muitos eleitores e apoiadores em função de se colocar como um antissistema, como um cara que está acima do STF, está acima do Congresso. Ele é uma sumidade, ele está acima desses poderes, sabe? Então, as pessoas, para quebrar o sistema, tá fácil. Então existe esse discurso de antissistema. Nós sabemos que tudo isso é extremamente perigoso. Nós tivemos na manifestação dos caminhoneiros esse pedido de intervenção militar, e tivemos lá a defesa de monarquia. Esse movimento é muito difuso, porque não tem líderes específicos e também não tem assim uma linearidade ideológica. Então, alguns são muito radicais, outros realmente não falam sem saber o que estão falando. Existe muita ignorância ali dentro por parte de algumas pessoas. Eu não vou generalizar os caminhoneiros. Eu tenho respeito por eles e não estou aqui dizendo que todos são assim. Mas eu tenho como provar para você, com clareza, de que existem esses grupos mais radicais lá dentro. E esses grupos não ajudam em nada o país, não ajudam, mesmo que eles acham que eles vão ajudar o Bolsonaro, não ajudam em nada o Bolsonaro. Se uma pessoa é bolsonarista com consciência, ela não vai participar de uma manifestação. Não existe manifestação quando você é governo, cara. Quando você é governo, não se faz manifestação. Não existe isso. E manifestação de apoio para governo só em governos radicais, em governos que são ditaduras, governos totalitários. Sabe, a gente vê isso na Venezuela, que eles tanto condenam, a gente vê isso, sabe, Coreia do Norte, nas ditaduras.
A gente viu isso na época de Hitler, de Mussolini. Não é isso, não é assim que funciona. Se você quer que eu responda para você se essa manifestação vai dar certo, eu digo para você, ela não vai ser um fracasso. Não vai ser. Vai haver essas passeatas aí de gente buzinando pra rua, com certeza, buzinando os seus possantes. Isso vai acontecer. Isso pode acontecer em muitas cidades do Brasil. Porém, eu não tenho medo de falar isso para você e dizer que eu tenho certeza disso. E aí a gente queima a língua quando a gente está falando aqui. O desafio é grande. O desafio é grande. Mas, da mesma forma que ninguém esperava o que aconteceu no dia 15, na manifestação da destruição da educação, ninguém esperava que ia dar essa quantidade de pessoas e cidades que de alguma forma, que se mobilizaram. As pessoas que estão esperando que essa manifestação de amanhã vai ser um estouro, que o Brasil vai parar, que eles vão realmente mostrar multidões nas ruas, essas pessoas vão se decepcionar também. Vai sim, vai ter gente nas ruas. Algumas capitais vai ter uma concentração maior, mas não vai ser maior do que aconteceu em 15 de maio, não vai ser, e também não vai ser do tamanho que as pessoas estão imaginando. Pode ser que haja mobilização em muitas cidades no Brasil. Essa mobilização não vai ser grande. Muitos que vão estar não vai estar com o pé na rua, vão ser essas passeatas, né? Carreatas, na verdade, né? Vão estar com seus carrinhos passeando pelas cidades. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque dentro dessa manifestação tem pessoas que estão radicalizando ao extremo, no sentido de ofender diretamente, de atacar diretamente as nossas instituições. Tem muita gente ali querendo colocar fogo no circo. E o circo, como você está vendo, ele já está pegando fogo já. Olha, eu peço para que você dê o joinha aqui no nosso vídeo, você que está acompanhando aqui, coloca aqui a sua opinião, o que você acha que vai acontecer amanhã? Escreve aqui, por favor, que eu quero saber, a gente conversa sempre com as pessoas que comentam aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, se você é inscrito, não se esqueça, além de dar o joinha, de ativar o sininho, tem que ativar esse sininho aí, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho.